Nesse vídeo você vai ver 10 erros que te impedem de progredir financeiramente. Gastar mais do que ganha ou até mesmo tudo que você ganha, né? Tem gente que consegue gastar ainda mais do que ganha e tem gente que simplesmente gasta tudo que ganha. O seu rendimento, o seu salário, a sua renda principal, ela não é toda sua, né? Você tem que se acostumar a viver num padrão de vida menor do que o que você ganha. Para quê? Para que esse restante, esse excedente seja investido, né? E para que você tenha pé de meia para sua aposentadoria, para sua reserva de emergência, para suas metas de viagens, para o seu carro que você quer comprar, enfim, né? Para uma série de projetos que você quer fazer na sua vida. O segundo erro é você não ter uma reserva de emergência. Primeiro, o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é um valor que pode ser de 3, 6 ou 12 meses dos seus gastos, né? Vou explicar melhor. Vamos dizer que você vai formar uma reserva lá com os seus gastos, com a soma dos seus gastos em 3 meses. Então vamos dizer que você gasta R$1.000 por mês. Né? Você vai formar uma reserva de R$3.000, 3 meses dos seus gastos. Ou se não, você pode formar uma reserva de 6 meses. Aí no caso, se você gasta R$1.000 por mês, você tem um custo de R$1.000 por mês, você vai ter então uma reserva de R$6.000. E tem algumas pessoas que falam que essa reserva tem que ser de 1 ano de gastos, né? Então, se você gasta R$1.000 por mês, você vai ter uma reserva de R$12.000. Essa reserva, ela tem que ficar numa aplicação que não seja a poupança, que a poupança faz você ter prejuízo, que a poupança rende durante o ano é menor, bem menor, aliás, do que o que a inflação come o seu dinheiro durante o ano. Então você tem que colocar numa aplicação como um CDB, um Tesouro Direto, isso não é uma recomendação, é só uma ideia, tá? E que tenha liquidez diária, porque essa reserva de emergência, como o próprio nome diz, é para emergência, então você pode precisar dela a qualquer momento, tá bom? Um outro erro é você pensar não pensar em reduzir gastos, né? As pessoas elas pensam em ganhar mais, geralmente, mas não pensam muito em reduzir gastos. Então, é interessante que você veja quais são os gastos que são importantes e que comem grande parte da sua renda e ver se você pode eliminar esses gastos o quanto antes. E é legal que você tenha um teto. O próximo erro, então, como eu havia dito antes, é não ter um teto de gastos. O que é um teto de gastos? É o máximo que você pode gastar por mês com as suas contas, né, os seus custos de vida. Então vamos supor que você ganhe lá R$2.000, né, você estabelece que o máximo que você pode gastar com o seu custo de vida é R$1.000. Esse é o seu teto. Isso quer dizer que você tem que gastar até gastar todos os R$1.000 até chegar no teto? Não, você pode, se você conseguir, gastar menos do que o teto, que é o ideal. Quanto mais abaixo do máximo, né, do teto que você definiu, melhor, porque aí sobra mais dinheiro para você investir, tá bom? Então, defina um teto de gastos. Assim como tem pessoas que não definem um teto de gastos, tem pessoas que também não tentam aumentar a renda. Então, às vezes a pessoa está no emprego e ela só tem aquela renda e a gente sabe que a renda no emprego ela vai aumentar uma vez por ano, uma porcentagem bem pequena, ou às vezes 2 vezes por ano, uma porcentagem bem pequena. Para o seu chefe te dar um aumento é muito complicado. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar uma nova fonte de renda para poder aumentar a sua renda. Então a gente tem 2 pilares muito importantes nesses 2 últimos itens aí, né? Que é reduzir os gastos e aumentar a renda. Um outro erro é não pensar no futuro, né? Então não é que você tem que viver lá no futuro o tempo inteiro pensando só nisso, mas você tem que pelo menos uma vez por mês pensar no que você vai fazer daqui para frente. Por quê? Aí você consegue definir um plano, né? E consegue definir que passos que você tem que seguir
no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano. Então, o deixa a vida me levar é meio complicado, porque ela vai te levar mesmo para onde ela quiser. Então, ter um plano, né? Pensar no futuro de forma a criar um cronograma para suas ações aí, para suas coisas. Esse outro erro, não ter uma fonte de renda, ele se relaciona lá com aumentar a renda, né? Então, se você tem apenas uma fonte de renda, você está muito limitado, porque se essa fonte secar, você não tem mais nenhuma renda. É um negócio bastante arriscado, né? Então é interessante que você tenha o seu salário do seu emprego, mas que você tenha uma outra renda de alguma atividade que você faz, sei lá, 2, 3 horinhas por noite, por exemplo, né? Eu posso dar uma aula particular de matemática, eu posso, no final de semana, fazer um bico numa loja, enfim, tem N formas de você fazer isso. Um outro erro que as pessoas cometem, e no Brasil bastante gente ainda comete esse erro, é não investir o dinheiro, né? Então aquela reserva, aquele excedente, né, que sobra da sua renda, que aliás deveria sobrar, você tem que investir. Então você deve estudar sobre investimentos para poder aplicar bem esse dinheiro e fazer com que ele se multiplique e também não perca valor durante o ano e durante os outros anos aí, né? Porque a inflação, por exemplo, nesse momento do vídeo é 8,35 ao ano. Então, se você tiver um rendimento menor que isso, o seu o seu poder de compra está caindo, né? Você vai conseguir comprar menos coisas com o passar do tempo e cada vez mais. Então, você tem que ter um investimento que proteja o seu dinheiro dessa inflação anual e também que multiplique o seu dinheiro. Além de proteger, multiplique o seu dinheiro. Não ter metas. Esse é um erro que está relacionado lá com não pensar no futuro. Então eu vi uma pessoa falando uma vez que existe uma diferença entre sonho, objetivo e meta, né? O sonho é aquele desejo que você tem, o objetivo é quando você monta um plano e as metas são os passos desse plano, tá? Então é importante que você, eu quero fazer tal coisa no futuro. Então é importante que você transforme isso num plano, ou seja, num objetivo e transforme isso em metas, né? Metas pequenas aí para você indo e conseguindo passo a passo chegar nesse plano aí, né? E concluir esse plano. E um outro erro muito comum é não estudar. Estudar que eu falo não é só a faculdade, não é só, né, enfim, a escola, nem nada disso. É você estudar sobre assuntos que precisam ser estudados, como por exemplo investimentos, sobre como ter uma renda extra, sobre como aumentar a renda, sobre educação financeira, sobre como criar produtos, criar coisas que te gerem renda passiva, né? Então, estudar sobre tudo que é relativo à sua vida, né? Todos os setores da sua vida, sobre desenvolvimento pessoal e muito mais coisa aí que envolve a sua vida. Então, esses foram os 10 erros que podem impedir uma pessoa de progredir financeiramente. Eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!